A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Sebastião e hoje é sexta-feira, dia 15 de abril de 2022. Estou com o texto da palavra de Deus para nossa meditação, promessa de Deus feita a Moisés e feita ao seu povo, que estende até nós. Nós encontramos em Êxodo, capítulo 23, verso 20 ao 22, que diz o seguinte: preste atenção na palavra do Senhor. Deus promete enviar um anjo. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não o provoque a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvir a sua voz e fizer tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Deus faz uma promessa muito maravilhosa, muito importante aqui. Primeiro, ele promete enviar um anjo. Isso vale para hoje. Deus preparou, quando nós encontramos no Novo Testamento, a Bíblia chama no anjo da igreja que está em determinada igreja. Apocalipse fala de 7 igrejas. Hoje nós temos milhões de igrejas, mas cada uma delas tem um anjo que o Senhor preparou. O pastor é o anjo da igreja. E Deus prometeu: eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e leve ao lugar que está aparelhado. O pastor tem uma responsabilidade de conduzir o povo. A palavra de Deus em Hebreus 13, versículos 7, a palavra de Deus diz: lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra da verdade, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Quando nós encontramos lá no verso 17 do mesmo capítulo, diz assim, a palavra de Deus: obedecei vossos pastores, porque vela por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Para que façais com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria importante, isso não vos seria útil, isso não vos seria bom. Quando nós batemos de frente com o nosso pastor, estamos batendo de frente com Deus. Ele é o anjo da igreja. E a palavra de Deus diz que ele leva ao caminho que vos tem aparelhado, ou seja, o caminho que vos mandei, que vos mostrei o que deveis fazer. Agora a palavra diz: guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Manda ouvir a sua voz. Como lá em Hebreus não falei agora, a palavra diz que nós devemos ouvir a sua voz e não provocar a ira. Porque não perdoarão a rebelião, porque o meu nome estará nele. Quem não perdoará? Deus. Deus não perdoa a rebelião. Diz a palavra de Deus que a rebeldia é com pecado de feitiçaria. Quando você rebelia, você está cometendo algo que a palavra de Deus diz que não entrará no reino dos céus. Feiticeiro não entra no reino do céu e a rebeldia é com pecado de feitiçaria. Preste bem atenção nisto. Agora medita, continuando a palavra, diz: mas se diligentemente ouvir a sua voz e fizer tudo o que disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Você quer ser abençoado? Respeite o seu pastor, obedeça. Ah, mas meu pastor tem esse problema. Deixa ele com Deus. É com Deus, com você. Você tem uma obrigação de obedecer, respeitar o seu pastor. Agora, se ele estiver errado, é ele com Deus. Ah, mas eu coloquei uma oferta lá e o pastor fez isso. É problema dele com Deus. Cumpre a sua obrigação, porque Deus vai cobrar de cada um de nós. O pastor vai pagar pelo seu pecado se ele pecou, mas você não pode ficar na maldição por ter desobedecido do seu pastor. Nós encontramos aqui que a irmã de Moisés, quando ela rebelou contra Moisés, ela foi atingida por uma lepra, né? E aquela lepra levou ela a ficar 7 dias lá no deserto. Depois teve que Moisés orar para ela para que ela fosse curada e abençoada.
Então não brinca com as coisas de Deus, não. Deus envia o anjo para que seja obedecido. E diz a palavra que não pode provocar ira. Se diligentemente ouvir a sua voz e fizer tudo o que ele disser, aí Deus promete a você uma bênção. Ele disse, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Pensa bem, quem comprar briga com você, que é obediente, comprou briga com Deus. Quem comprar briga com você, que obedece o seu pastor, obedece a doutrina da sua igreja, obedece os regulamentos, cumpre com o seu dever diante de Deus, diz Deus que vai ser inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Não é você que vai lutar contra seus adversários, não. Porque diz da Bíblia que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra a potestade do mal nos lugares celestiais. E o lugar celestial aqui na terra é a igreja. Porque a palavra de Deus diz, esse não é outro lugar senão a casa de Deus e esta é a porta do céu. Então eu quero orar por você neste momento, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e Pai, eu oro ao Senhor em favor desta pessoa que chegou este momento até nesse vídeo para ouvir a Tua palavra e entender, porque eu profetizo a bênção em nome do Senhor Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que Deus te abençoe abundantemente. Amém.